Olá, pessoal. Estamos aqui para gravar mais um episódio no estúdio Fala Digital e hoje estou com um convidado extremamente especial. Muito obrigado, Rafael Guimarães, pela presença. Obrigado, Denis. É um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho da nossa trajetória. Legal. Inclusive, hoje o assunto é muito interessante, falar sobre gestão de frota. Como todos sabem, eu sou apaixonado por esse assunto, trabalho na logística já há mais de 12 anos. E, claro, contar com uma presença sua aqui, que é um cara extremamente experiente também nesse segmento, tenho certeza que vai sair coisa boa aqui, vamos dizer, Com como bom certeza. mineiro. Com certeza. Isso é o que a gente espera, né? Que a gente possa trocar ideias, entender o mercado e falar um pouquinho de soluções digitais. Maravilha. Posso chamar de Rafa? Pode, fica à vontade. Rafael, eu tenho certeza que no meio do caminho aqui eu ia falar Mas Rafa. fica tranquilo, pode chamar de Rafa Rafa, aí, show de tranquilo. bola. Primeiro quero conhecer um pouco mais da sua trajetória. Você, de onde você veio, de onde você nasceu, se é uberlandense ou não, e como é que a gente chegou até aqui. Me conta um pouco Boa. mais aí. Cara, então, sou berlandense, nascido e criado aqui. A idade pode contar? Pode, tenho 42 anos, cara. Muito bem vividos. Sim, sim. Tenho duas filhas maravilhosas, Ana Lu e Olivia. Sou casado com a Franciele, uma mulher que eu amo, sou apaixonado por ela. Coisa boa, que declaração, hein? Você Quando ela viu? vê isso daí eu vou te contar. Cara, eu tenho 16 anos de formado, sou formado em computação, mas eu tive uma trajetória bem interessante. Fui desenvolvedor, segui toda aquela carreira de desenvolvedor, analista de sistemas, analista de negócio. E uma das empresas que eu trabalhei, eu tive a oportunidade de galgar a área de negócios, produtos. Você E formou em que, inclusive, Rafa? sou formado em computação, Ah, aqui em Uberlândia? aqui em Uberlândia. Mas não foi na UF, não, mas foi formado aqui em Uberlândia. Legal. Mas eu tive uma trajetória bem interessante, uma carreira em Y, e onde hoje eu me encontro que eu sou apaixonado, que é a questão de desenvolvimento de produtos. Criar produtos e prover soluções para empresas, pessoas, e eu acho isso que é o grande charme da área de negócios, entendeu? Inclusive, faz coda. Já codei bastante. Vamos falar aí Já a codei pronúncia aí bastante. dos Já desenvolvedores. codei bastante, mas hoje eu sou adepto da IA, cara. Eu acho que a IA veio para mudar muito o mercado, trazer opções de desenvolvimento, testar soluções de produto. Eu acho que, enfim, hoje eu brinco mais de programar com IA do que codar a raiz igual os antigos E fazem. com quanto tempo atrás que você começou a fazer os seus primeiros códigos? Cara, foi no meu primeiro emprego, né? Então, assim, eu tive uma oportunidade de trabalhar num comércio aqui de Uberlândia. E fui desenvolvedor durante um bom tempo lá. Lá foi o que eu falo para todo mundo, foi a minha escola, onde eu aprendi tudo que eu não aprendi na faculdade. E daí eu fui para algumas empresas, fui para a área de desenvolvimento mesmo, fui líder de times. E numa das empresas que eu trabalhei, eu tive oportunidade para a área de negócio. Então, assim, isso me ajudou muito, sabe? Porque eu consegui entender como que funciona o sistema na sua maior intimidade ali, né? Que a gente fala nas entranhas. E hoje eu consigo produzir algo que vai muito em consideração a isso, entendendo como funciona. Não é só pensar num produto, é pensar como eu posso desenvolver o produto usando uma tecnologia de ponta, usando as melhores práticas, entendeu? Isso é um grande diferencial, Sim, inclusive, porque uma coisa é você ter experiência ali do codar, né? exatamente. Fazer o código raiz ali, que é o que vai acontecer Exato. lá no fim de tudo ali na tela, mas também ter a concepção da usabilidade pelo usuário. Exato. E além disso, visão de mercado. O que realmente estou resolvendo? Né? Exatamente. Qual dor, né? Que é a grande fala do momento. Qual dor, né? Qual a expectativa que eu vou entregar para o meu cliente final, né? E há quanto tempo atrás surgiu essa transição do codar, realmente ali desenvolvedor raiz, para ser um gestor de produtos, vamos dizer? Cara, como uma cadeira de produtos mesmo, porque eu tive a área de negócio, análise de sistemas, área de negócio, como um produto, Uma foi uma escala. escadinha, né? Então, na cadeira de produtos, eu estou há 7 anos. Então, 7 anos desenvolvendo soluções. No caso, eram dores que as empresas que eu trabalhava tinham, né? Então, a gente fazia o discovery, entendia a necessidade do que os nossos clientes precisavam e desenvolvia a solução mesmo, sabe? Muito Legal. focado ao nicho das empresas nas quais eu trabalhei. Muito bom. Ô, Rafa, inclusive, a gente tem uma tradição aqui nos nossos episódios de fazer um brinde.
E conhecendo um pouco aí da sua trajetória, já quero parabenizá-lo. Obrigado, cara. E um motivo muito especial, a gente vai falar sobre soluções digitais Exato. em logística. E eu gostaria de saber como é que foi essa história aí de chegar no Debitou, que é um dos assuntos principais que a gente vai conversar aqui hoje. E conta aí como é que foi essa trajetória. Cara, a Debitou como é que eu posso te dizer? É a validação de um desejo de empreender. Sempre tive isso na minha carreira. Minha mãe falava que na infância eu ficava negociando as coisas para eu conquistar. Até eu faço uma analogia naqueles programas de canais fechados, que a pessoa vai trocando os objetos até eu chegar no seu objetivo, entendeu? Sempre usava de uma permuta para chegar num algo que eu desejava. Então, eu sempre tive esse desejo de ter algo, de ser dono de alguma coisa. E a Debitou nasceu muito desse desejo. Eu estava num momento que eu precisava decidir se eu ia para uma situação de liderança dentro de uma empresa ou se eu iria empreender. Eu acredito muito por conta da minha idade. Eu falei assim, eu preciso resolver, de fato, o que eu vou demandar esforço e tempo. Por que não demandar esforço e tempo numa solução e um desejo que é seu, entendeu? Então, assim, hoje eu acredito muito que a Debitou é uma concepção e uma realização de um sonho, sabe? De algo que eu sempre quis. Legal. Inclusive, falar em empreender é algo que no Brasil e para todos nós que temos a oportunidade de iniciar um negócio, é algo extremamente desafiante, Exatamente. né? E foi o seu primeiro empreendimento ou não? Cara, não. Tive um outro, só que não deu certo porque não era o meu forte. Fui para a área de comércio, tive algumas ideias aí com alguns sócios, mas eu falei, não é isso que eu domino. Então é mais fácil eu ir atrás daquilo que eu sei fazer e eu não vou, como é que eu posso dizer, depender de ninguém, sabe? Vai depender mais do que eu conheço e encontrar as pessoas certas para o meu negócio. Não para o meu negócio, para a ideia, no caso. Entendi. Mas com certeza esse negócio que na sua concepção não deu certo trouxe grandes aprendizados, né? Exatamente. Acho que até a oportunidade de a gente compartilhar. Quais foram os principais? Cara, por exemplo, eu aprendi muito a ser resiliente, porque como foi um mercado que eu não dominava, eu tive que aprender, eu tive que estudar, entender, por exemplo, era um comércio, então eu tive que entender como funciona uma curva ABC, quais são os produtos que mais vendem. Então, assim, são situações que não é do meu dia a dia de produto. Cara, o meu produto é sentir, Denis, qual que é a sua dor, qual que é a sua necessidade, que eu vou conceber um desenvolvimento. O outro não, eu ia prover serviços, por exemplo, era um mini mercado, e eu tinha que atender da melhor forma o meu cliente, sabe? Então, eu estava numa outra situação, sabe? De prover soluções. Então, eu tive que entender como é que funciona isso, como que é servir, entendeu? Então, eu tive muita resiliência para poder aprender esse mercado de comércio, porque o grande X disso é saber comprar, saber vender, precificar, fazer controle de estoque, enfim, algo que não era do meu dia a dia. Foi quanto tempo? Cara, foi quase 2 anos. Então foi uma pós-graduação, Foi uma mestrado, pós-graduação. tudo junto, né? Eu e meus antigos sócios falaram, cara, eu não perdi o dinheiro. Eu ganhei experiência, entendeu? De como conceber e querer as coisas, sabe? E aqui você falou uma coisa que é muito importante, é resiliência. Exato. Independentemente do seu negócio, do seu segmento, o empreendedor, ele tem que ser muito resiliente. É a chave para que você tenha o sucesso, né? Um passo muito importante. Mas que bom, foi grandes aprendizados. E de lá para cá você chegou na Debitou. Fala o conceito da Debitou. O que impulsiona o surgimento da Debitou nessa criação? Cara, a Debitou é um desejo de prover uma solução onde as empresas podem ter em um único lugar uma única plataforma de pagamento das suas despesas, seja ela qual for, de abastecimento, de reembolso, de adiantamento, de benefícios, enfim. A gente quer ser uma solução que a pessoa não precise encontrar outros fornecedores no mercado. Por exemplo, hoje existem grandes players de benefício, existem grandes players de frota, existem grandes players de reembolso, de adiantamento de viagem. Por que não ter uma plataforma que eu consiga reunir isso num único lugar? Porque é um conceito que um antigo gestor meu falou, é ter uma solução one-stop shop.
de negociação, de poder ter um acesso a quem está provendo esse serviço de uma forma facilitada, entendeu? Não precisar ter N cuidados com achar um fornecedor novo, atender as expectativas. Então, a Debitor nasceu nesse propósito, prover soluções de gestão de pagamento para as empresas. Enfim, a gente vai falar aí... Sensacional, Rafa, muito, muito interessante. E quando a gente fala de tecnologia, fala de operação, tudo que é integrado, o quanto mais você pode agregar em soluções e serviços para o seu cliente numa mesma plataforma, ou no mesmo cliente, ou no mesmo fornecedor, isso já gera um brilhar nos olhos, né, de quem está contratando. Eu vejo isso como um grande diferencial. Eu achei muito interessante, inclusive gostei muito da camiseta, da logo, acho que bacana. ficou sensacional. A equipe de marketing aí está de parabéns. Obrigado. Então, tá dando certo, então. Se você gostou é porque a gente está conseguindo superar as expectativas. Não, tem uma pegada muito bonita. Inclusive, gostaria que você me falasse um pouco mais. Quais foram os desafios que você enxergou no mercado, que você falou assim, cara, eu consigo resolver isso daí? Porque eu acredito que todo grande negócio surge de grandes desafios e problemas que existem, né? E nada é tão bom que não possa ser melhorado. Exato. Então, me conta aí os principais desafios aí que a Debitor tem resolvido aí para seus clientes. Um grande desafio, cara, que ao longo da minha carreira que eu adquiri, que foi um dos pilares que fundamentou a criação da Debitor, foi a questão do abastecimento, gestão de frota. Você conhece muito bem isso, sabe o quanto isso é prejudicial para as empresas que trabalham com essa solução. Muito desafiante, inclusive. Exatamente. Então, assim, então a gente identificou algumas dores que o mercado hoje não consegue... Quando eu falo mercado, os players hoje, atualmente, não conseguem atender. Que é capilaridade, eu poder ter uma gama de postos, estabelecimentos que eu possa, enquanto cliente, escolher onde eu quero abastecer e um preço justo naquele preço que é de bomba. Não sei se você sabe, é normal hoje um posto de abastecimento, posto de combustível, cobrar valores diferentes por meios de captura diferentes. Por exemplo, no cartão de crédito eu posso ter um preço, no cartão de débito eu posso ter outro, no cartão de frota outro e no Pix outro. Então, com essas dores que a gente identificou, eu falei assim, cara, o mercado não tem algo parecido com isso. Então, a gente pode ter uma ideia, uma solução que eu consiga unir as dores, né, resolver as dores e também dar o arcabouço de soluções que ele tem, que é minimamente uma gestão de frota, relatórios, controle de abastecimento, e controle de quantidade de litragem, enfim, tudo aquilo que é minimamente necessário para um gestor de frota ter um controle da sua frota. E é bem interessante o que você comentou, Rafa. Eu, nas últimas semanas, viajei em algumas oportunidades e realmente todos os postos que você para tem vários valores, mas muitas das vezes o frentista nem comenta. Só se você questionar. E uma das meus abastecimentos, eu fui passar um cartão, abastecimento, e realmente eles estavam me cobrando um valor muito acima do que o valor à vista. Exatamente. Que, por exemplo, seria um Pix. Sim. Né? E muitas das vezes as pessoas, os usuários, não têm esse conhecimento que está pagando mais caro. Então, acho que é uma ideia sensacional. Então, ela une, no caso do abastecimento, gestão com também o melhor preço da bomba. Exatamente. Esse é o grande ganho. Não, melhor preço e a possibilidade do cara poder escolher onde ele quer abastecer dentro. Com a capilaridade, sem ficar aquele negócio de procurar um posto credenciado. Exatamente. Né? Entendi. Olha que perfeito. Esse é o grande desafio hoje. É fato, cara. É autonomia, exato. Né? Por exemplo, você entende muito bem o que eu vou falar. Tem rodovias que o cara precisa fazer um retorno para poder abastecer porque o posto com o melhor preço está do outro lado da rodovia. Quanto isso é prejudicial? Com um cara que faz o controle da quilometragem no bit ali. Isso cara, se um retorno está 1 km para frente, ele vai rodar um e voltar outro. Então, são 2 km. O quanto isso é ao longo da escala, do dia a dia dessa frota? Transtorno. Entendeu? Então, assim, Entendo. é complexo, cara. Então, assim, imagina ele poder escolher. Então, quando a gente fala de gestão, Rafa, porque a gente tem aqui uma junção, então, de capilaridade, de posse, você tem autonomia, a gente fala de gestão, realmente ter controle né, de tudo que está acontecendo ali nos abastecimentos, e a gente fala de melhor preço. Me conta o que a plataforma hoje já entrega para os seus clientes em questão de gestão. Inclusive, eu sei que você trouxe alguns vídeos, né? Sim, a gente que a gente coloca aqui na tela? O que a gente pode mostrar são os vídeos de como é feita a operacionalização, mas eu acho que
a gente pode dar um passinho atrás só para eu poder explicar Tá. o porquê que a gente optou em ter essa plataforma. Todos esses players que eu falei que são de arranjo fechado ou, enfim, seja ele qual for, ele tem um custo muito alto de envio de cartões, de implantação, e a nossa solução não tem isso. Por exemplo, a partir do momento que você fez o onboard na nossa plataforma, cadastrou os seus portadores, o que seriam os motoristas, os seus colaboradores e os veículos, ele já pode utilizar. Eu não preciso chegar e falar assim, ó, Denis, está aqui o seu cartão. Imagina se você está numa locação no outro lado do país. Por exemplo, se você está lá em Porto Alegre. Cara, até eu direcionar um cartão para você esperar o cartão chegar para a sua operação começar. Então, isso foi uma outra dor que a gente entendeu, porque existe um custo logístico, o custo da espera e a partir do nosso momento, a partir do momento que você fez o onboard, cadastrou o cliente, cadastrou o funcionário, cadastrou o veículo, ele já pode utilizar. E a gente fez uma pesquisa e a gente identificou que as pessoas não querem ficar usando o cartão, ele quer ter praticidade, ele quer usar ali o celular. Hoje, outro hype que a gente utilizou é a questão do agente. A gente desenvolveu um agente que ele possa fazer a transação do abastecimento dentro do WhatsApp. Também temos uma solução no aplicativo. Então, assim, a gente chega muito rápido, entendeu, na operação. Se o cara quiser migrar para a nossa solução e quiser transacionar e operar ao mesmo tempo, é só fazer acontecer, entendeu? Porque temos as nossas regras, ele consegue definir as regras do jeito que ele quer, o nosso sistema ele pode criar as regras. Então, assim, é a gestão de frota para o cliente, entendeu? Igual o que a gente fala, o nosso slogan assim, é seus pagamentos, suas regras. Eu entendeu? iria fazer essa pergunta agora, achei extremamente interessante. Porque, assim, a regra não é minha, entendeu? Hoje a gente vê que muitos sistemas estão fidelizados a um padrão de regra. Se o cara quiser criar a regra que ele quiser, o cliente quiser criar a regra que ele quiser, só entrar na nossa plataforma, a nossa plataforma entende, porque a gente tem como motor de regra de negócio uma IA, a gente aplica aquilo num prompt, ele começa imediatamente a ter aquele bloqueio, né? Não bloqueio, pode ser uma anomalia, do jeito que ele quiser. São seus pagamentos, suas regras. Exatamente. Inclusive, você falou uma questão aí que é interessantíssima, que está em alta, que é IA. Que nível de IA vocês já utilizam na plataforma? Cara, a parte transacional, a regra do negócio é tudo feita com um agente de IA. Maravilha. Se puder, a gente pode até mostrar um vídeo aí que mostra... Coloca agora na tela? Pode colocar. Produção, manda bala aí para nós. Eu vou abastecer o veículo RT Y6H45. Abasteci 15 litros num valor de combustível de 3,77 álcool. O combustível foi álcool. Diferente do mercado, né? Todo mundo ali é acostumado com cartão, vinculado no seu chaveiro, na sua chave, não. Cara, tá no celular. A gestão tá toda ali. Legal. E a gente estava conversando também sobre IA. Como que isso tem colaborado na operação de vocês? Cara, uma colaboração muito interessante da IA é aquilo que eu acabei de falar sobre o controle de regras. Antigamente, para você criar uma nova regra num sistema de gestão, você tinha que ir lá e codar. Vai lá, qual que é a nova regra? Eu preciso fazer isso, isso e isso. Com a IA, basta eu colocar isso no prompt. A partir do momento que eu receber os dados da transação, eu consigo aplicar a minha regra de negócio. Isso é o grande diferencial. Hoje eu posso ter regras para você, posso ter regras para outros clientes que são diferentes. Por padrão, dentro do nosso sistema, a gente tem um core,
porque a gente entende o que seria minimamente interessante para os clientes, mas ele pode criar da forma que ele quiser, sem precisar que haja desenvolvimento. Ele cria a regra, a nossa inteligência identifica isso através do IA, né, do nosso agente, ele, a partir daí, já começa a validar as regras no momento da transação. Excepcional isso. Dá autonomia tempo, né? total para o cliente, para o seu usuário, e personalizar as regras Exatamente. que ele precisa dentro das particularidades da operação que ele possui. Fenômeno. Muito É algo bom, diferente, parabéns. né? É algo diferente que o mercado não tem. Muito bom. E hoje, você considera a utilização da IA no propósito do que a Debitor traz para o mercado como algo diferencial ou como algo fundamental? Cara, diferencial já não é mais, porque a IA já é realidade. Então, eu acredito que isso é fundamental, que possamos utilizar da IA para fazer a nossa gestão. Não é, igual eu falo, não é uma brincadeirinha mais, já virou realidade. Legal. Por exemplo, a gente tem outra frente que é de reembolso, né? Pagamento de reembolso, que a partir do momento que eu faço a leitura do QR Code, eu já sei identificar qual o tipo daquela categoria. E a IA contribui IA nisso. contribuindo. Então, a ideia da Debitor é sempre trazer a IA como uma aliada estratégica para a gestão. Por exemplo, nesse do reembolso que eu mencionei, eu posso fazer tirar uma fotografia de um QR Code, eu identificar aquele cupom, falar se tem uma bebida, se não tem uma bebida, se tem um chocolate, dependendo da regra de negócio que foi estabelecida, da mesma forma que a gente fez no abastecimento, é possível fazer no reembolso. Cara, eu não quero esse tipo de alimento. Então, a IA traz essas funcionalidades, traz esse tempo de desenvolvimento mais rápido, entendeu? É só você criar a regra e a gente trata isso dentro do sistema, dentro do nosso motor. Maravilha, muito interessante. Eu vou ousar a dizer então, Rafa, diante ao que você compartilhou, que é fundamental, mas que também é um diferencial. Sim, Né? exatamente. Nesse faz atual sentido. momento, até mesmo diante às pesquisas de mercado e aos players que... Exato. Né? Com certeza vocês basearam muito em pesquisa de mercado, em dores, né, dos clientes. Gostaria, inclusive, que você apontasse aqui para nós 4, 5, quantas você quiser, as principais dores desse mercado de gestão de frota no abastecimento. Cara, a gente fez uma pesquisa, igual você comentou, e é categórico. Todo mundo reclama de capilaridade e preço. Capitalidade de postos. Capitalidade eu tenho postos disponíveis e eu tenho um preço justo. Cara, isso Sempre aí... quando o cara pega o cartãozinho e mostra, é 10 centavos a mais, é 15 centavos, é 20 centavos. Cara. É Então, complicado. assim, E é uma experiência tão ruim, né? É muito ruim, porque nem como você disse do seu exemplo, você chega num posto e ele não está no painel falando que tem um agravo ou um ágio, dependente da região que é falado, de um preço, do aumento do preço, isso é muito ruim, a experiência não é legal. Cara, vou apresentar meu cartão, não, isso aí é mais 10 centavos no litro, faz a continha lá na mão, na calculadora. Que experiência que não é interessante, entendeu? Porque você não garante que o mesmo preço da bomba que está sendo colocado no QR Code, lá no cupom. Que no nosso caso, a gente garante uma vez que a gente lê o QR Code para fazer o pagamento, entendeu? Então, assim, a gente garante o dado fidedigno, entendeu, Denis? Porque uma coisa é preencher, fazer o cálculo e fazer a transação lá no POS. Outra coisa é eu ler um documento que é basicamente um documento fiscal, né? Que quando eu faço aquela leitura do QR Code, ele vai se tornar um cupom e eu consigo olhar dentro da receita se está tudo válido. Então, é dado real, não é um dado manipulado. Aí, imagina isso para um gestor, que é uma das outras dores, né, que eu ia trazer aqui. Além dessas dores de preço, capilaridade, o gestor quer gestão. Ele quer ter noção de onde está o dinheiro dele, como que o dinheiro dele está sendo movimentado dentro da estrutura, onde ele está tendo gargalo, onde está saindo o dinheiro que não é esperado, entendeu, Deus? Então isso... Gestão, rastreabilidade, vamos dizer. Exatamente. Então, assim, essas são as dores do gestor de frota. Alguns dias atrás eu bati um papo com o gestor e ele falou assim, Rafael, a solução de você... Rafa, gostaria inclusive que você trouxesse um pouco aí da experiência do usuário, a usabilidade, e vejo que é um sistema bastante, tem cores, é bem visual, né? Conta aí um pouco para nós, como que é essa pegada? Cara, então, o projeto, ele seguiu bem a cartilha de produtos, sabe? Fizemos discoveries, fizemos a questão de navegabilidade, tivemos os X, né, para ver a experiência do usuário. Então, a gente conseguiu entregar
minimamente o que um gestor de frota quer. É ele logar na plataforma, ele ter um dashboard do que de como está sendo representada a frota dele. Nesse valor, no nosso caso, ele vai ter o valor de saldo, a quantidade de valor distribuído, porque muitos gestores de frota gostam de alocar os recursos ou por veículo ou por condutores. Ele pode ter aí a noção de transações que foram aprovadas, as que foram negadas, ele vai ter a quantidade de transações por dia, o horário, então ele consegue ter todo o controle numa tela só de como que está todo o arcabouço da frota dele. Se a gente puder rolar um pouquinho para baixo, a gente vai ver quais são os veículos que mais... Horários, né? Isso aqui Horários, é é legal. interessante. A gente vai ter também quais são os veículos que mais estão gastando, os motoristas que mais estão transacionando, relatórios aqui referente às transações, o que foi negada, o porquê que foi negado, os status das transações. Então, assim, a gente tá... O cara vai bater, vai logar no sistema, ele já vai ter de cara As uma principais gestão. informações, Exatamente. né? Aí do lado Muito aqui... visual, Exatamente. muito dinâmico, ok, gostei bastante. Aí, como eu falei da criação das políticas, a gente tem aqui uma opção das políticas e ele vai definir as políticas que ele quiser. Então, aqui eles definem, a gente vai criar isso dentro do nosso motor de regras. Seus pagamentos, suas regras. Exatamente. Aí segue esse Exatamente. propósito. Interessante. Se puder... E você vai habilitando ou desabilitando Exato. o que você quiser. Exatamente. Se a gente puder voltar lá no dashboard, lá no painel, e lá em cima a gente tem a parte de reembolso, que é outro produto que a gente tem também, Denis. Então aqui o cara vai ter toda a visão aquelas solicitações de reembolso. As despesas por dia por semana, quais são as categorias. Então, assim, a gente vai atender as dores tanto para o produto de abastecimento quanto para o produto de reembolso. Legal. E me fala um pouco mais do o que é considerado um reembolso. Cara, fala esse propósito, como que surgiu isso? O reembolso, cara, ele vem muito de encontro com o momento do frota, com o abastecimento. Porque a gente tem os motoristas que estão em viagem. Então, normalmente, eles precisam ou de um adiantamento salarial, ou não de salarial, um adiantamento de viagem, ou ele vai precisar de um reembolso. Ele gasta do dinheiro dele e depois ele precisa chegar junto à empresa, o financeiro, o RH, não, independe de qual que é o departamento, e fazer a apresentação daqueles cupons. Então eu falei assim, cara, por que não juntar o útil com o agradável nessa solução? Então hoje a gente consegue, para esse nicho de mercado, prover soluções de abastecimento e de controle. Então o reembolso surgiu a partir desse momento, entendeu, Denis? De uma dor que precisava ser sanada. Por exemplo, tem motoristas que têm diária, né? Então, o diário ele pode gastar e depois ele vai ser recebido, conforme a política e tratativas que foram definidas dentro da empresa. Rafa, você está falando muito de motorista, mas eu estou aqui pensando o quanto de vendedores, Sim, técnicos, tudo que é equipes externas. E eu estou falando pela minha realidade. Cara, eu tenho uma vida profissional aí baseada em mais de quase 20 anos. Mais de 20 anos, eu falei minha idade, né? E na área comercial, e eu já sofri muito com reembolso. É muito desgastante, você vai passando, almoça, pega a notinha. Janta, pega a notinha. Hotel, pega a notinha. Daí você vai guardando aquelas notinhas, as notinhas vão se perdendo, vai apagando, você esquece, rasga, some, e no fim de tudo, você tem que fazer a famosa planilha. Exato. Nunca dá tempo de você fazer a planilha. Daí o que acontece? Você acaba não sendo reembolsado. Exatamente. Por falta até mesmo de planejamento próprio. Isso já aconteceu muito comigo. Já fiquei muito prejuízo por isso. E realmente, se eu tiver isso na palma da mão para já materializar ali no momento, é sensacional. Exatamente. Essa é uma das dores que a gente identificou, entendeu? Dá essa possibilidade de uma gestão rápida ali para quem está utilizando da solução. A gente entendeu que haveria uma necessidade mútua no abastecimento, mas, como você disse, a gente pode replicar isso para quem tem toda a relação externa, né, que não vive dentro do departamento, dentro da empresa. Mas a gente pode também ter o reembolso do departamento. O departamento pode ter uma festa de final de ano. A pessoa vai lá, paga, dá bolso dele, porque vai promover a festa, pega aquelas notinhas, submete isso para a plataforma e ele vai ser reembolsado. Então a gente consegue atender de forma bem tranquila de A a Z. De A a Z, é o que eu ia falar assim, de dentro de casa e de fora de casa, entendeu? Maravilha. Então assim, a gente consegue atender bem. E realmente junta o útil ao agradável, porque quando a gente fala de frota, são pessoas que estão externas, se pessoas que estão externas possuem despesas externas que precisam possivelmente ser reembolsadas. Exatamente. E internamente também dentro das empresas, né, do mundo corporativo.
Agora me fala da operacionalidade. Estou lá visitando, vou parar para almoçar. O que eu faço? Almoço, pego meu cartão pessoal, passo, peço a nota. Naquele exato momento, eu já pego, abro o aplicativo. Em aplicativos, você vai ter uma opção Me lá. conta aí como é que é. Usando o seu exemplo, você vai lá, almoçou, pegou a notinha, eu faço a leitura. Você vai abrir o aplicativo da Debitou, vai logar, né, tem todo o controle de segurança. Você vai fazer o quê? Você não vai tirar foto do cupom. Você vai tirar foto. Não é a questão nem tirar foto, você vai ler o QR Code. Porque a gente conseguiu promover uma engenharia que, a partir da leitura do QR Code, eu consigo consultar os dados daquele cupom. A partir do momento que eu consigo ler os dados do cupom, eu consigo falar, com base na política que eu defini de reembolso, como eu falei anteriormente, definir se aquele cupom já está válido ou não para ser reembolsado. Então, a gente consegue controlar esse tipo de situação. Por exemplo, imagina que... Você falou uma coisa que agora me chama muita atenção, vai. Imagina que você está lá num almoço da sua empresa com alguns clientes. Certo. E a sua empresa definiu que você não é reembolsado com bebida alcoólica. Um exemplo. Mas eu estava num almoço lá, descontraído, tomei um chopp, você tomou um chopp e está discriminado no cupom. Então, vem o chopp e a refeição. O que a gente vai fazer? A gente vai submeter o seu cupom para a nossa plataforma, só que a gente vai trazer aquele cupom como uma possível anomalia, que não está seguindo uma regra conforme o que eu defini enquanto gestor. Aí, para mim, gestor, vai aparecer que o Denis fez uma refeição, que teve um consumo de uma bebida alcoólica, e eu vou conseguir aprovar única e exclusivamente a refeição. Então, excluindo aquele item da bebida. Excluindo aquele item daquela bebida. Para a empresa isso é lindo. E, novamente, usando a IA. Então, assim, trazendo a IA para um momento que o gestor lá, ou o funcionário do RH, ou, enfim, do financeiro, não vai precisar fazer um depara com o cupom para ver se, de fato, aquilo está real. Então, a gente vai prover esse serviço. O que a gente não pode ajudar numa operação grande? E a gente começou dessa? o nosso bate-papo falando de abastecimento, agora a gente falou dos reembolsos, e agora eu estou começando a conciliar aqui o slogan: seus pagamentos, suas regras. E quando eu falo pagamentos, eu não estou falando somente abastecimento. Exato. Então, me explica um pouco melhor. Eu posso usar a Debitou para qualquer tipo de pagamento? Esse é o nosso intuito, Denis. Como eu disse anteriormente, o objetivo da Debitou é se tornar uma única plataforma de gestão para as empresas. Num curto espaço de tempo, a gente quer promover uma conta de pagamento, que é o quê? A empresa poder usar a solução para poder pagar o boleto de energia, de luz, poder fazer o pagamento da folha de pagamento dos seus funcionários. Então, isso é uma das etapas do que a Debitou está passando. Então, a gente está num processo de definir o arcabouço, né? A gente já sabe o arcabouço que a gente quer atingir. Então, os pagamentos que a gente está falando vem muito do abastecimento, que eu tenha a regra de pagamento dos abastecimentos, e eu, enquanto gestor, dono de empresa, poder pagar outras funcionalidades, entendeu? A nossa ideia é poder pagar um vale refeição, um vale alimentação dentro da nossa plataforma, para disponibilizar isso para o nosso cliente, para o cliente do nosso cliente, não, no caso funcionário. Então, assim, se tornar uma ferramenta parceira, sabe? Fechar o ciclo corporativo. É o tema, é o one-stop shop, é ter tudo no único lugar. Maravilha. Esse é o nosso objetivo. E, quem sabe, se tornar um pequeno banco. Enfim, eu acho que... São vários projetos. Vários projetos que a gente tem em mente que a gente acredita muito na solução.
Ô, Denis, então nesse exemplo que a gente está vendo, a gente vai ter a opção de fazer uma transação digitada. O que seria transação digitada? Eu vou conversar com o nosso agente, no agente debitou, e falar qual que é a placa, qual que é o odômetro, qual é o preço do combustível, qual é o tipo do combustível. A partir desse momento, o meu motor de regra já começa a validar aquelas informações. Se minimamente aquelas informações estiverem corretas, eu vou pedir para o motorista ou para o colaborador, seja ele qual for, para fazer a leitura do QR Code. A partir desse momento, ele vai fazer a leitura do QR Code, é análogo a qualquer soluções de transferência por Pix de banco, ele vai lá, tirou foto, essa foto vai entrar para a nossa interface, validando, junto com aquilo que a gente já previamente já trouxe como regra, o valor, dando certo, a compra é aprovada, sai da conta do cliente diretamente para a conta do estabelecimento. Bem simples. A mesma solução a gente tem para aplicativo, é a mesma jornada. Só que não tem agente no aplicativo, mas o motor de regra, tudo usa a parte da IA. Tudo aquilo que eu falei anteriormente de motor de regra, o aplicativo e o nosso agente de WhatsApp faz essa tratativa. Legal. E quando você fala pelo WhatsApp, realmente operacionalizar do início ao fim pelo Zap ali que está pelo número cadastrado. Exatamente. Com todas as verificações necessárias. Quando é feito o cadastro do funcionário dentro da solução, por exemplo, para o abastecimento, ele vai receber e fala assim, um olá do nosso agente falando, ó, agora você está apto a poder abastecer com a nossa solução. A partir daquele momento, é como se ele estivesse trocando ideias com alguém. É um contato. Eu estou abastecendo. Você pode falar, como a gente viu no vídeo, você pode digitar, que o nosso agente vai identificar da melhor forma. Rafa, inclusive, ouvindo todas essas vantagens e características muito interessantes, como entrar em contato com o time da Debitou? Cara, hoje o nosso canal está sendo único e exclusivo pelo nosso portal. Dentro do nosso portal você consegue fazer uma simulação de quanto você iria reduzir, né, no seu custo operacional. E lá você pode fazer um agendamento de demonstração, como a gente pode ver aí no portal. Esse é o site, né? Esse é o site que mostra como que seria a experiência, né? A gente tem uma experiência de como seria essa transação feita pelo nosso cliente. Aí tem, por exemplo, a gente pode fazer integrações com o Telegram, com o WhatsApp, do jeito que o cliente desejar. Aí tem como que é feito a concepção do... Porque assim, nós não somos uma solução nós não somos uma solução filantrópica, né? A gente precisa ter nossa receita. Então, a gente mostra para o nosso cliente como que a gente vai rentabilizar, porque a gente deixa claro. Não é nas entrelinhas como outras operadoras. Lidar com transparência. Exatamente. A gente é transparente para saber que, cara, você está contratando uma solução de gestão. Você não está tendo um custo, não é que você não está tendo um custo, você não está tendo uma solução gratuita, só que o custo seu está sendo embarcado dentro de um ágio, no agravo de um preço, entendeu? De um valor de abastecimento. Então a gente é muito claro, você vai pagar exatamente o que foi acordado entre nós. Inclusive, vi aqui solicitar uma proposta personalizada. Exatamente. Essa parte muito me interessa. Quero saber quem são os clientes ideais para a Debitou. Quem pode contratar? Todo mundo pode contratar. Quem precisa fazer uma gestão de despesa, controlar, pode contratar a Debitou. Quem quer fazer uma solução de gestão de abastecimento, pode contratar a Debitou. Então, se quer contratar os dois, a Debitou está pronta também. Legal, muito interessante. E gostaria que você deixasse para nós aqui um recado para todos os frotistas ou para todas as empresas aí que têm o interesse de conhecer mais a Debitou e se tem, assim, como que você quer conectar com essa galera. Explica um pouco mais aí, como é que tá essa abrangência? Cara, hoje a gente está muito próximo a grupos de WhatsApp. A gente sabe que esse grupo de pessoas são muito unidos. Então, a gente acredita que se a gente fazer uma solução que atenda às expectativas, a gente consiga entregar valor, isso vai ser um efeito manada. A gente acredita que uma vez que uma empresa acreditou na solução, viu valor, vai ser algo que vai ser tranquilo, vai ser transparente essa aquisição de novos clientes. A gente já tem clientes rodando e eles estão muito satisfeitos. Então, assim, eles vão ser tipo, o que a gente fala, vai ser o embaixador da Debitou dentro do ecossistema de frota. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, acredite no novo, vamos pensar em soluções que vai agregar, entendeu? Hoje a gente fala que a Debitou veio para sanar dores.
Outro ponto que a gente acha muito interessante, como o nosso está no nosso sangue, é que a gente pode promover qualquer outra solução para você. Basta você me falar qual é a sua dor. A gente identificou essa dor, a gente sanou essa dor, então a gente consegue resolver outras possíveis. Muito bom, Rafa. Inclusive, eu fico deslumbrado aí pela iniciativa. Eu que sou do mercado logístico sei quantas vantagens isso aqui proporciona. Uma pergunta também que me veio em mente enquanto você comentava aí dessa conexão com os potenciais clientes. Período teste, é possível? É possível, eu acho que faz total sentido, porque o novo causa estranheza. Então a gente é muito apto a isso. O que a gente tem feito com alguns clientes, Denis, é o seguinte modelo. Me dá uma parte da sua operação. Tem um cliente que a gente está negociando que a gente quer trabalhar no processo de exceção dele, para você ter ideia. Ele trabalha com players de mercado, só que tem situações que ele não é assistido. Eu falei, deixa eu trabalhar nessa solução. Então a gente está em processo de negociação para poder mostrar valor que a nossa solução tem, entendeu, Denis? Então, bom. Isso é muito interessante, é o test drive. Então, acesse a nossa plataforma, busque a nossa solução que a gente vai adequar ao nosso modelo à sua necessidade. E o que eu achei interessante no seu modelo de negócio que você comentou, quando a gente estava mostrando seu portal, é o investimento que o cliente faz é em cima da economia que ele conquista no dia a dia na utilização da plataforma. Isso é sensacional. Exatamente. Ou seja, a plataforma se paga. Exatamente. A gente fez um estudo, né, porque a gente viu como que está sendo a aplicabilidade desse ágil no mercado. E a gente achou um denominador que seria interessante para deixar a solução em pé, né? Igual eu falei, nós não somos uma solução de filantropia. Sustentabilidade. Exatamente. Então, assim, é algo que não vai pesar no dia a dia do cliente. Então, ele vai ter noção que ele vai estar pagando por uma solução e ele vai ter aquela litragem, aquele valor para consumir em combustível, entendeu? Então, assim, é o que eu falo, ele não vai ter preço, ele vai ter mais litragens para poder abastecer, entendeu? Média de quantos por cento hoje o mercado costuma cobrar aí da galera no dia a dia, no abastecimento nos cartões tradicionais? Varia por região, mas no nível Brasil está variando entre 6% a 7% de ágio. Então, ou seja, vamos fazer uma simulação simples. Se eu abastecer ali R$100, aliás, se eu estivesse abastecendo R$100 em dinheiro ou no Pix, eu pagaria R$100 no posto. Exatamente. Se eu estou abastecendo com o meu cartão abastecimento tradicional, eu possivelmente estou pagando 107, 108, exatamente. R$110. Depende do percentual. Ou você pode diminuir o seu valor, entendeu? Você vai, por exemplo, ao invés de ser os R$100, você vai colocar a diferença de litragem. Você não vai conseguir abastecer aquela quantidade, entendeu? Entendi. Ou seja, eu fiz uma simulação com valor muito baixo. Hoje, R$100 de abastecimento dá para fazer nada, né? Mas vamos pensar aí no mês, no volume do mês. Um vendedor externo que roda aí em torno aí de 3 mil quilômetros, 5 mil quilômetros no mês, ele vai ter em torno de R$4.000 de abastecimento, depende do veículo. Exatamente. Né, que ele está rodando, das condições ali que ele abastece. Mas vamos fazer uma conta. R$4.000 de abastecimento no mês. A 5%, isso daria R$200 de perca que eu teria. Exatamente. R$200 que ele não vai abastecer. Que vai ficar só no posto. Que é a taxa que ele está te cobrando, porque você está passando no cartão. Fora a dificuldade de achar um posto credenciado. Então, ele não está com uma solução gratuita, você entende? Ele está sendo cobrado por tabela. É uma cobrança camuflada. Exato. É o que a gente fala velada. Ele acha que está tranquilo, mas não. Ele está cobrando, ele está sendo cobrado por isso. E por isso que muitas das empresas não aderem aos cartões, ficam sem gestão, logo para fazer parcerias entre postos, que possivelmente ele sempre vai abastecer naqueles, mas sempre existem os abastecimentos fora da rede credenciada. Exatamente. E o cara não tem gestão, a possibilidade dele ser, vamos dizer, fraudado? Existe. Enganado? Existe. Conta aí um caso de frota sem gestão de abastecimento. Cara, uma frota sem gestão é, por exemplo, eu posso chegar lá, eu sabendo que, por exemplo, vamos fazer um paralelo. Eu posso chegar num posto que eu tenho uma relação de comercial, que é o que a gente fala no mercado de notinha. Eu chegar lá, falar que eu estou abastecendo um carro da minha frota, só que é o meu carro particular.
Não tem gestão. Não tem gestão. E lembrando que na nossa solução eu posso pedir para tirar foto de placa. É uma das regras que a gente pode colocar, tirar foto de placa, eu pego a localização. Pega geocode do ato. Exatamente. Então eu consigo minimamente bloquear ou assim fazer com que a pessoa não tenha esse interesse em fraudar uma transação, entendeu? Inclusive, integração com rastreamento do veículo? É possível. A gente tem parcerias com algumas empresas que é plug and play. Ele cadastrou, a gente habilita e vida que segue. Maravilha, porque eu já pego a localização do veículo, pego a localização da transação, que está ali na palma da mão do app, né, ou do WhatsApp, e segue vida. Eu faço esse deparo ali no sistema. Exatamente. Denis, isso ajuda muito, hein? Isso é o que a gente fala que seria o suprassumo de um gestor de frota. Ele saber exatamente a questão de telemetria, onde o veículo está, a quantidade exatamente que ele está usando e conectado com o abastecimento. Quando a gente faz essa união, é uma gestão muito mais completa. A possibilidade de fraude, cara, diminui muito. Existe, porque as pessoas são criativas, mas ele vai pensar duas vezes, Denis. Com certeza, eu tenho convicção. Rafa, uma outra situação, na questão ali do reembolso, né? Acho muito interessante a mesma plataforma ter as condições ali de você ter a mesma funcionalidade, até para o usuário fica muito mais fácil. Ou seja, se o seu colaborador externo faz o abastecimento pela Debitou, já faz a confirmação das despesas pela Debitou, tem capacidade no final do mês, por exemplo, de gerar um relatório e mandar ali para a empresa para exigir meu reembolso? Sim, de forma prática, automática? Essa é a ideia. A gente quer facilitar a vida tanto de quem está usando a plataforma lá na ponta, quanto aquela pessoa que está fazendo gestão. Porque se não fosse para dar essa facilidade, Dentes, não fazia sentido a gente criar mais um trabalho para esse cara, entendeu? A gente não quer que ele faça lá, não gere um relatório. Para falar a verdade, nem é necessário gerar um relatório, porque uma vez que ele faz o upload do QR Code, quando eu faço a leitura, isso já cai já para o gestor, entendeu? Então ele consegue aprovar. E dentro da nossa plataforma eu consigo criar projetos, por exemplo. Imagina que o cliente trabalha com obra. Vamos supor que o custo da obra dessa refeição, de despesa, seja de quem está me contratando. Eu consigo criar projetos falando que todo esse reembolso é referente a uma obra, então eu consigo fazer o relatório e falar assim, o empreiteiro, a pessoa que está me contratando, está aqui o custo das minhas despesas. Você pode pagar. Então, Entendi. A gente consegue fazer esse controle. Então, a gente consegue mapear tudo isso muito bem. Isso muito para consultores, né? Exatamente. Que fazem consultoria em várias empresas. Muitas das vezes o cara está externo, aquela despesa que ele tem naquele dia, ele tem que vincular aquele projeto. Então, isso é possível. Exatamente. E depois os relatórios, ele mensura isso para mim. Exato. Perfeito. Um exemplo bem prático disso é vendedores externos, né? Ele pode falar qual que é a semana, por exemplo, eu estou agora da semana do dia 1 ao dia 5, por exemplo, viajando. Então, eu consigo criar um projeto referente a essa semana. Então, todos os meus reembolsos é referente a esse período. Se eu for viajar na próxima semana, eu crio um novo projeto referente a isso. Então, fica mais fácil para o gestor lá do RH, o financeiro, saber como que está sendo o gasto desse cara por semana. Ele estava viajando para São Paulo, ele estava viajando para Uberaba. Fica tranquilo, entendeu? Fica mais fácil. E validar se de fato ele estava fazendo essas viagens, esses processos. Muito bom, Rafa. Show de bola. Fiquei muito entusiasmado aí com a plataforma e com todas essas funcionalidades e possibilidades. E tenho certeza que vai ser sucesso total. É o que esperamos. E mais uma vez quero agradecer sua presença. Espero aí que a gente venha fazer muito mais bate-papos como esse, que foi extremamente produtivo, rico de conteúdo, de boas novidades. E um brinde à tecnologia e parabéns pela Debitou. Obrigado, Enzo. Obrigado pela oportunidade de a gente poder falar um pouco da Debitou. Eu acredito muito que a grande massa aí, né, o Brasil vai ouvir muito falar da nossa solução. Parabéns para você, todo o time que está envolvido nesse projeto. E vamos por mais. E mais uma vez, obrigado para todos vocês que estão aqui nos escutando e que vai consumir esse conteúdo. Espero que a gente tenha agregado. E vamos até a próxima. Meu muito obrigado e até lá.